Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, subscreverem o canal da Rádio Transforma. É muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. E baixarem também o aplicativo da Rádio Transforma, que facilita a audição desta rádio. Começaremos por falar de Portugal e falar de algo que tem sido notícia esta semana, que é a viagem do Mário Ferreira, um homem daqui do Porto, ligado aos cruzeiros no Rio Douro, e que resolveu esta semana comportar-se como um multimilionário americano, como um Jeff Bezos à portuguesa, e ir para o espaço para ter o prazer, durante uns minutos, observar a Terra, gastando milhões com isso. Isto é um insulto à dignidade deste país. Um país com tantas dificuldades e do qual Mário Ferreira tem usufruído de uma maneira muitas vezes duvidosa. Ele é acusado publicamente de negócios, no mínimo, obscuros, e, utilizando os dinheiros públicos, ele dá-se ao luxo de gastar milhões numa viagem espacial. É inacreditável o desprezo desta gente pela pobreza deste país e a forma como esta gente aproveita o dinheiro público, inclusivamente, para se dar a estes luxos. Nós não somos americanos, felizmente, não temos a capacidade americana. O Mário Ferreira não é propriamente um Jeff Bezos para fazer o mesmo que Jeff Bezos fez numa viagem espacial, mas a sua megalomania e o seu desprezo por quem vive com dificuldades, por quem sofre neste país, levam a ter esta atitude. É uma atitude que não deixamos de reprovar e é estranho que a opinião pública não se indigne com este egoísmo, este desprezo pelo sofrimento alheio, esta vaidade de Mário Ferreira. Um dos grandes problemas de Portugal, que aliás é um dos grandes problemas de um modo geral, no que toca aos detentores da riqueza, é não só o seu egoísmo, frequentemente a sua ganância, mas também a sua vaidade. E Mário Ferreira deu-nos um péssimo exemplo de egoísmo e de vaidade. É bom que a opinião pública censure Mário Ferreira e censure todos aqueles que têm esse comportamento, como teve Mário Ferreira, de olhar apenas para o seu ego, para o seu umbigo, para o seu prazer, e não perceberem que aquilo que eles têm não lhe pertence só a eles, pertence também a toda uma sociedade que faz, no fundo, sacrifícios e que paga, inclusivamente, os seus devaneios, o seu egoísmo e a sua arrogância, que isto é também uma manifestação da arrogância de Mário Ferreira. Posto isto, falamos do Brasil. O Brasil aproxima-se a passos largos das eleições. Resulta claro que Bolsonaro já não conseguirá impedir a realização das eleições. Ele tem tentado tudo por tudo, dizendo que quer o voto impresso. Curiosamente, sabe-se agora que ele, há bastantes anos, dizia o contrário, que o voto impresso facilitava o voto de cabresto. E é isso mesmo. É isso mesmo. É curioso que ainda não há muito tempo, aqui num restaurante no Porto, assistimos a uma conversa de dois bolsonaristas. E um deles dizia que tinha de haver voto impresso para se saber em quem se votava.
É isto que o Bolsonaro quer. É saber em quem votaram as pessoas. Porque sabendo em quem votaram as pessoas, ela pode controlar o seu voto. Isto é, aquilo que é um dado adquirido, universalmente adquirido, pois os bolsonaristas põem isso em causa, pondo em causa o segredo do voto. O segredo do voto significa a liberdade do voto. E é precisamente isso que Bolsonaro não quer. Bolsonaro quer, precisamente, controlar o voto e, inclusivamente, se quem vota pusesse o nome, assinasse, subscrevesse o boletim de voto para que se soubesse bem em quem as pessoas votaram, isso era o ideal para Bolsonaro. Até porque as suas milícias, logo a seguir, iriam fazer com que as pessoas prestassem contas do seu voto. E então aí nós veríamos não só o voto de cabresto, mas o voto com ameaça de assassinato. Porque é isso que as milícias fiéis a Bolsonaro praticam. Mas o que é absolutamente escandaloso no Brasil é a forma como os militares estão a tentar interferir no ato eleitoral. Repare-se que os militares exigiram, fizeram um autêntico ultimato ao Supremo Tribunal Eleitoral, no sentido deles verificarem a fiabilidade e a segurança do voto eletrónico. É absolutamente inacreditável. Os militares, isso representa, é dos estatutos dos militares, eles assegurarem a defesa externa do Brasil. Mas eles metem-se na vida interna, metem-se naquilo que não tem competência e pressionam, ameaçam, como se o Supremo Tribunal Eleitoral não tivesse ele próprio o dever e a capacidade de supervisionar o rigor, a isenção e a fiabilidade do voto eletrónico. Eles sabem que o Supremo Tribunal Eleitoral tem essa capacidade, simplesmente aquilo que querem é demonstrar ao povo brasileiro que quem controla, em última instância, o voto, quem controla o país, são eles. É tempo de o Brasil pôr esses militares em forma, pôr esses militares na linha e fazê-los compreender que a função deles não é essa, que a função deles é assegurar a defesa externa do país e não interferir-se nos negócios internos do país. E que aqueles que não o fizerem, o mínimo que se lhes exige é a demissão imediata. Estes militares que levaram a cabo estas ameaças veladas ao Supremo Tribunal Eleitoral e exigiram que o voto por meios eletrónicos fosse escrutinado por eles, esses militares exorbitaram as suas funções, interferiram num poder que não é o seu e, por isso mesmo, o mínimo que se exige é a demissão desses indivíduos e, posteriormente, processos que levem a cabo a sua condenação em termos disciplinares e, eventualmente, até em termos criminais. Uma investigação de caráter disciplinar e uma investigação de caráter criminal, inclusivamente, devem ser levadas a cabo contra esses militares que, agora, eles próprios adquiriram materiais, programas, equipamentos de escutas, de telefones, de computadores e que o farão, pelos vistos, na vida interna do país. Ora, isso é um ato criminoso, é uma violação do sigilo, do direito ao sigilo dos meios informáticos por parte dos utilizadores de computadores, de celulares,
e outros equipamentos informáticos. E, ao agirem desse modo, os militares brasileiros estão a cometer um crime e, também por isso, eles devem ser denunciados e devem ser julgados. Esperamos que isto venha a acontecer, senão o Brasil está transformado numa República das Bananas, em que os militares põem e dispõem quando querem, do que querem, do modo que querem. Finalmente, falaremos do assunto de momento, que é a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. É muito estranho que esta visita tenha acontecido neste momento. Aparentemente, trata-se de um erro enorme da diplomacia americana. Porque é que no momento em que os Estados Unidos precisavam do auxílio da China até para conter a Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos aquilo que fazem é levar a cabo atos que provocam a hostilidade da China, que inclusivamente levam a que a China faça exercícios militares de fogo real, não só na zona económica exclusiva, né, junto a 20 km da costa de Taiwan, mas também junto ao Japão. Em nosso entender, qualquer que seja o pensamento que está por detrás desta ida de Nancy Pelosi a Taiwan, ele, a ser realizado neste momento, é um erro estratégico clamoroso dos Estados Unidos da América. E tão clamoroso que o próprio Presidente da Coreia do Sul, o próprio Primeiro-Ministro da Coreia do Sul não receberam Nancy Pelosi na sua visita à Coreia do Sul, porque consideraram que aquilo que ela fez é uma violação da Declaração de Xangai de 1972, em que Zhou Enlai e Henry Kissinger, depois Richard Nixon, em representação da China, da República Popular da China e outros em representação dos Estados Unidos, assumiram que era a declaração de que os Estados Unidos aceitavam uma só China e não duas Chinas. Ora, essa declaração foi um verdadeiro tratado. Na sequência dessa declaração, pois os Estados Unidos deixaram de reconhecer Taiwan como Estado independente e quem passou a ter assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas não foi Taiwan, mas passou a ser a República Popular da China de Mao Tse-tung. Ora, aquilo que Nancy Pelosi fez agora foi uma violação desse tratado. Não é que esse tratado tenha de ser obrigatoriamente mantido durante todo o tempo. Mas os Estados Unidos não tinham denunciado essa declaração. Não tinham dito que, afinal de contas, o atual poder dos Estados Unidos mudou de opinião. E, portanto, não mantém aquela declaração de 1972, de que considera a China como um país uno, incluindo Taiwan, e que englobava também, depois daí decorreu precisamente a integração na China de Hong Kong e de Macau, Hong Kong inglês e Macau português. Os Estados Unidos podiam perfeitamente denunciar essa declaração, mas não o fizeram. Isso levou, obviamente, a esta situação. É claro que a declaração, desde que fosse denunciada, provavelmente levaria a uma situação ainda pior. Mas há aí uma questão de lisura nos tratados internacionais. Enquanto eles forem mantidos, não devem ser levados a cabo comportamentos contrários a esses tratados. Senão, quem assina um tratado
parece que não tem obrigação nenhuma de o cumprir. Ora, Nancy Pelosi é a terceira figura do Estado americano. Pois Anthony Blinken, o secretário dos Negócios Estrangeiros, o ministro, atua como ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos da América, disse que, pois já este ano, que houve deputados americanos, congressistas, senadores que terão visitado Taiwan e não houve problema nenhum. Porque é que a senhora Pelosi, que é apenas que é presidente da Câmara dos Representantes, visitando Taiwan, cria tantos problemas? É que uma coisa é um membro da Câmara dos Representantes visitar Taiwan. Outra coisa é a senhora Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, e que está em segundo lugar na linha de sucessão, em caso de incapacidade do presidente Biden, ela pode assumir a presidência da República. E essa visita assume um caráter formal que a visita de um simples congressista ou de um simples senador nunca teria. Por isso, achamos precipitada, fora do tempo. E pior, desencadeou não só esta agressividade da China, mas também outro tipo de situações extremamente desfavoráveis para os Estados Unidos neste momento. Nós percebemos perfeitamente, toda a gente percebe que a guerra na Ucrânia não é uma guerra entre russos e ucranianos, mas é uma guerra entre os Estados Unidos / NATO, porque a NATO são os Estados Unidos, e a Rússia. A Ucrânia é apenas o desgraçado campo de batalha desse confronto. Ora, a partir do momento em que os Estados Unidos desencadeiam uma hostilidade contra a China tem toda a legitimidade para deixar de ter uma posição mais ou menos neutra, como tem tido, absteve-se em votações no Conselho de Segurança das Nações Unidas e passar a ter uma atitude de apoio à invasão russa da Ucrânia. Não poderia ser nada pior para a paz na Ucrânia e para os Estados Unidos. Estranha-se que os Estados Unidos tenham tido este comportamento. Também não deixamos de dizer uma coisa, provavelmente irá, vindo de quem vem, ser estranhado. Entendemos que Taiwan tem todo o direito a ser independente. Se não quer ser integrado na China, como qualquer parte da China, é importante a China, se não quer fazer parte da China, um referendo em que não uma maioria circunstancial de 50% dos eleitores mais um, mas uma maioria substancial qualificada dos eleitores decida pela independência, pois a vontade dos eleitores deve ser respeitada. E digamos isto, como digo isto relativamente, por exemplo, à Catalunha. Entendo que a Catalunha também, se quiser ser independente da Espanha, poderá sê-lo, desde que não uma maioria circunstancial de metade mais um voto, mas uma maioria qualificada de 2/3, que é uma maioria substancial, uma maioria segura, que representa inequivocamente a vontade de um povo, que essa vontade deve ser respeitada e, portanto, a independência da Catalunha deveria ser respeitada se 2/3, não uma maioria simples, mas uma maioria qualificada de 2/3 votasse por essa independência. A vontade, a liberdade dos povos deve ser aceite e isso é válido quanto à Catalunha, é válido quanto a Taiwan e é válido contra qualquer parte de qualquer país.
que, se quiser ser independente, se quiser regular ela própria a sua vida, deve fazê-lo, tem o direito de o fazer e não há poder central nenhum que o possa ou deva impedir. Entretanto, no que toca à Ucrânia, pois começa, ao contrário do que muitos diziam, muitas aves de mau agouro diziam, que não haveria o transporte de cereais da Ucrânia, que os cereais iriam apodrecer ou ser roubados pela Rússia. Afinal de contas, os cereais estão a ser escoados e ainda bem. Esperamos, já que o dissemos, esperamos que este acordo sobre os cereais está a correr bem, sirva para novas negociações, porque a Ucrânia irá perceber, em setembro, irá perceber que não vai reconquistar Kherson. E que, pelo contrário, Mykolaiv, que está a ser bombardeada de uma maneira violenta, 24 sobre 24 horas por dia, irá cair. E aquilo que irá suceder é mais e mais sofrimento, mais e mais destruição para a Ucrânia. Schröder, ex-chanceler da Alemanha, disse agora que o governo ucraniano e Putin iriam iniciar conversações e poderiam levar a cabo um acordo de paz. Isso foi desmentido por ambos os lados, quer pelo lado ucraniano, quer pelo lado russo, mas isso não representa apenas a vontade de Gerhard Schröder. Isto representa o desespero da Alemanha, que se vê aproximar o inverno e vê que o gás pode ser cortado pela Rússia. E então a Alemanha não teria apenas o problema do frio, teria um problema de fecho de fábricas. A Mercedes, a Siemens, a Volkswagen, muitas grandes empresas alemãs poderiam ter de fechar. Isso seria terrível para a Alemanha. É bom que Gerhard Schröder prossiga nos seus esforços de paz e que a paz seja alcançada em breve, e esperamos que ela vai ser alcançada no final de setembro, porque no final de setembro ver-se-á que, afinal de contas, a tão desejada pelo presidente Zelensky reconquista de Kherson vai falhar e, pelo contrário, irá ser Mykolaiv e, eventualmente, Odessa que irão cair. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que baixem o seu aplicativo e partilhem este programa.